Seja bem-vindo a mais um vídeo do segundo módulo do Moving Up. E nesse vídeo eu quero abordar dois conceitos que são de extrema importância quando a gente pensa em controle emocional, que é a autoestima e o ego. E eu te pergunto o seguinte, você já teve aqueles dias de baixa autoestima que você não sabia como resolver isso? Ou então, o ao contrário, você já teve aqueles momentos em que o seu ego estava tão elevado que ele causou problemas na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Esses são problemas muito comuns e que afetam demais a performance e a confiança das pessoas. E você, como alguém que busca alta performance, você tem que conhecer exatamente as atitudes, o mindset, quais práticas influenciam para que você consiga realmente dominar elas, dominar esses momentos e que vão te permitir ter melhores resultados. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Além disso, eu vou falar também sobre força de vontade. Mas força de vontade pode parecer um conceito meio simplista demais. Mas tem algumas táticas, algumas técnicas que você pode aplicar imediatamente que vai fazer você potencializar isso. Então, a minha intenção é que quando você acaba esse vídeo, você tenha técnicas para você aplicar de forma prática. Bom, e no final do vídeo, um conceito bem interessante, que é sobre os 4 estágios de competência. É uma teoria sobre como a gente consegue desenvolver as nossas habilidades e que, além de ser muito útil para o nosso aprendizado, também serve para a gente destacar aonde que estão nossos pontos fracos, que são mais afetados pela emoção. Mas antes de começar, eu quero reforçar uma coisa. Para você aproveitar melhor o vídeo, os exercícios e realmente agir para ter um controle emocional top, para ter um controle emocional assim como as pessoas que operam em alta performance diariamente. Primeiro de tudo, você tem que encarar o autocontrole como se ele fosse um músculo do seu corpo. Assim como se você treinar ele, ele vai crescer, você tem que saber que se você não der estímulo, ele vai murchar. O Richard Ristack, que é um neurologista americano, ele estudou o escaneamento do cérebro de pessoas que sofriam de distúrbios alimentares, problemas de timidez. Ele atendeu também um paciente que sofreu um acidente de trânsito e por conta disso ele ficou com uma lesão do córtex pré-frontal, que é o centro de comando do nosso cérebro. A lesão fez com que o paciente ficasse com o autocontrole bem limitado. Ele ficou agressivo, ele gritava com as pessoas, ele tinha compulsão por compras. Então, baseado nesse e em muitos outros casos, o Ristack é um dos muitos especialistas que acredita e defende que a gente pode melhorar a performance do nosso cérebro, aumentando a atividade cerebral nas áreas que regulam o autocontrole. No caso, o córtex pré-frontal. Com práticas simples, como, por exemplo, você pensar 2 vezes antes de falar ou de comprar algo. Então, só o fato de você ter vontade de comprar algo e parar e falar, pera, será que eu preciso? Será que eu posso esperar? E esperar 1 semana, 2 semanas, isso é um grande benefício para o seu cérebro, está fazendo ele sair do padrão. E essas mudanças cerebrais são verificadas por exames de alta imagem, eles escaneiam o seu cérebro. Então você consegue ver o remodelamento do cérebro por um aumento de atividade na região. É muito louco isso, eu sei, mas isso inclusive está na minha lista de to-dos ao longo prazo. Eu quero fazer um escaneamento do cérebro, já fui atrás disso e mais pra frente com certeza eu vou vir com novidades referentes a isso. É algo que está explodindo lá fora. Até o Dr. Daniel Amen, que é um cara que eu sigo bastante, ele tem falado muito sobre isso. Então, bom, aguardem. Eu contei nesse caso para reforçar como você precisa trabalhar diariamente o seu autocontrole. Assim como os seus músculos na academia, exercícios e tal, o seu autocontrole é isso. E que mesmo num caso sério como esse, a recuperação começa pelos baby steps. Caso sério que eu digo do acidente de trânsito e tal. Mas ele começa ali, passo por passo, sempre pelos baby steps. Então não adianta, você tem que ter paciência. E se você for consistente, o resultado chega. Lembra do que eu disse? Consistência. Essa é a palavra para alguma coisa acontecer. Você quer ser top em algo, tem que ter consistência. Se você quer atingir um resultado, tem que ter consistência. Então para de ficar esperando a fórmula mágica, porque simplesmente não tem outro jeito de você conquistar o controle emocional se não trabalhando a sua mente e o seu ego diariamente, tendo atitudes práticas e cotidianas que te levam a isso. Beleza, tudo esclarecido, então vamos começar, né?
Eu vou falar primeiro sobre a autoestima. A autoestima está totalmente relacionada ao ego. Ela está o tempo todo lidando com o nosso próprio eu, com a imagem que a gente tem de nós mesmos. Tem uma citação muito boa do Nathaniel Branden que ele explica isso em poucas palavras. A autoestima é a reputação que atingimos com nós mesmos. Ou seja, olha que interessante. É como se a gente tivesse uma pessoa dentro da gente, só julgando cada atitude, cada ação, cada passo que a gente dá. Então, a autoestima seria o que essa pessoa está pensando da gente. E como a gente pode lidar com a autoestima? Existem 4 atitudes que eu vou te falar agora que são responsáveis por você manter a sua autoestima e fazer você se sentir melhor. Sempre que você sentir que está com autoestima baixa, você tem que identificar em quais dessas 4 atitudes você está falhando. Porque é muito mais fácil você ganhar um jogo de pôquer, um jogo de qualquer coisa, quando você sabe o que seu adversário está fazendo, como que ele joga. E quando o nosso adversário é o nosso emocional, saber exatamente quais as ferramentas a gente tem que usar para combater ele, para cada falha dele, é uma vantagem enorme. Então, é isso que eu vejo muito no dia a dia. As pessoas querem consertar 1000 coisas, mas às vezes esquecem do emocional, por ser uma coisa mais de longo prazo, uma coisa não tangível, né? Então, quando eu comecei a fazer essa reflexão na minha vida pessoal, quando eu comecei, através de livros, de conceitos, de vídeos, de cursos, eu comecei a perceber que isso era muito importante, mas não ia ser de uma hora para outra, e que essa busca vai ser constante, né? Obviamente que às vezes eu me pego gritando, fazendo alguma coisa do tipo, mas quanto mais consciência você tiver sobre isso, porque o erro vai vir, você vai errar, você vai cometer aquela coisa que você sabe que é errado. Só que o grande segredo é nessa sensibilidade para conseguir parar, escrever e falar, eu vou mudar, eu vou melhorar. Beleza? Então, se você escutar esse vídeo, você estiver mega empolgado e aí amanhã você comete o mesmo erro. Beleza, vai acontecer. Acontece comigo, acontece com todo mundo que eu conheço. Só que quando você erra e relembra que aquilo foi um erro e tem consciência disso, pode ter certeza que a sua vida vai mudar e você vai começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. E vai ser, inclusive, mais fácil de você pedir desculpa quando você errar. Bom, a primeira atitude para você aumentar a sua autoestima é você se aceitar. Você consegue perceber a importância da consciência e da aceitação para você evoluir? É o que eu acabei de falar. Se a gente não é capaz de aceitar os defeitos, as derrotas, a gente também não vai ser capaz de aceitar quando a gente for grande, as nossas grandezas, né? A gente não vai aceitar que a gente tem várias qualidades, que a gente é competente e é excelente em várias coisas. Então tá aí uma coisa importante. Você precisa aprender a aceitar a situação, a reconhecer tanto as coisas boas quanto as ruins. Para você estar bem, você precisa primeiro estar bem com você mesmo. Você não vai conseguir isso se você não aceitar que, assim como você tem pontos fortes, você também tem alguns pontos fracos. E os dois precisam ser trabalhados. Ou seja, a gente tem que potencializar os pontos fortes e melhorar os fracos. Agora, o que acontece com a pessoa que está com uma baixa autoestima? Quando ela recebe um elogio, ela não se sente boa o suficiente para sustentar isso. Então, o que acontece? Ela acaba negando, ela se envergonha, ela não reconhece, ela não faz valer aquele elogio e ainda perde credibilidade diante das outras pessoas, né? Então, às vezes a gente escuta um elogio tipo, parabéns pelo seu trabalho, ou você está muito bonito hoje, e a nossa tendência muitas vezes é falar, não, que isso, é querer negar para o lado negativo. Não, vamos começar a aceitar isso, começar a aceitar que a gente está realmente fazendo um trabalho legal, claro, sempre com humildade, sempre com a consciência que a gente pode melhorar, mas quanto mais a gente se aceita nossas qualidades, melhor fica a evolução. E assim como quando a gente aceita os defeitos, mas obviamente, veja bem a diferença no aceito, né? Não é aceitar e falar eu sou assim. Aceitar para conseguir dar um next step para melhorar. Você saber que aquele lado negro seu, aquele lado que monstrinho interior, ele vai acontecer, ele existe, só que você está em busca da melhoria dele. É isso que eu chamo de aceitação. A segunda coisa é você ser assertivo.
A ideia é o seguinte, é você ter a habilidade de afirmar algo e de se expressar sem você ferir o direito dos outros. A essência desse conceito é você simplesmente ser real, ser autêntico, é você falar e agir de acordo com as suas convicções, com os seus sentimentos, como se isso fosse um estilo de vida, uma regra. Então você pode perceber que eu tento implementar isso na minha vida, falar realmente de forma algo que eu estou sentindo, né? Então, essa energia você tem que passar na sua vida para as pessoas, você tem que falar as coisas que você acredita, você tem que se expor. Às vezes pode machucar algumas pessoas, às vezes pode afastar algumas pessoas que não estão de acordo com esse seu ser autêntico. Mas, cara, a gente vai se alinhando com as pessoas que estão mais próximas da gente e é assim que vai se formando um grande líder. Warren Bennis, que é um americano e um dos maiores estudiosos na área de liderança, ele conta que a maior paixão das pessoas mais bem-sucedidas do mundo que ele estudou é a autoexpressão. E o que seria essa autoexpressão? O trabalho deles é claramente uma ponte para algo maior, uma forma dessas pessoas bem-sucedidas atingir a sua realização pessoal. Então, quando você encontra isso, é aí que mora o sucesso, é aí que mora a performance, é aí que mora todas as coisas positivas que a gente vê. O desejo deles é trazer quem eles são para o mundo, para a realidade, é passar a mensagem deles. E isso é uma prática de autoassertividade. Para você ter uma boa autoestima, indiscutivelmente, você precisa disso. Você precisa ser real e passar a sua verdade para o mundo. É isso que vai permitir você viver com propósito. É isso que faz você ter vontade de acordar todos os dias radiante. É aquela coisa, né? Você acordar e pensar, hoje eu vou matar. Só que todo dia você vai acordar e vai falar isso. Então, por que eu friso isso bastante? Por que eu acredito tanto nisso? Porque se você não tem isso definido, o longo prazo ele vai ser muito maçante, muito sacrificante. Percebe? No curto prazo, muitas pessoas podem ter o sucesso, podem conseguir atingir um status bacana, ganhar bastante dinheiro, fama. Só que se isso não estiver tão alinhado, se essas coisas que eu falei, você está sendo real, autêntico com o seu interior, com a sua alma, né? Isso não vai se sustentar por muito tempo, não vai ser sólido. Você vai estar construindo um castelo, uma fama em torno de algo que não é verdadeiro. Isso, uma hora ou outra, acaba transparecendo e desmontando. Então, por isso, quanto mais cedo, quanto mais rápido você começar a perceber, caramba, eu não sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma eterna reflexão, né? Mas quanto mais cedo a gente parar e falar, caramba, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui, né? Que caminho que eu estou levando com a minha vida? Aí a gente se encontra e começa a perceber a grandiosidade disso de viver com autenticidade, fazendo o que a gente gosta. Número 3, se responsabilizar. Essa, obviamente, é uma atitude muito importante, porque você precisa ser responsável pelas suas escolhas, pelas suas ações. E quando você fica se sentindo a vítima de tudo, você está simplesmente tirando a responsabilidade de você mudar isso. Você está escolhendo um caminho mais fácil, em que você não precisa fazer nada. Claro que você pode não ser o culpado muitas vezes, e que aconteceu alguma coisa que está fora do seu alcance. Mas você tem que se responsabilizar inteiramente por como você reage a esse acontecimento e como você deixa as suas emoções te afetarem. Como, por exemplo, sei lá, um caso que me vem agora à cabeça. Muitas pessoas reclamam do governo, reclamam da mudança de presidente e coisas do tipo. Você não pode fazer nada quanto a isso. Não é isso que vai fazer você ganhar menos ou mais dinheiro. Você tem que assumir inteira a responsabilidade da sua situação e trabalhar de acordo. Eu sei que o imposto é caro. Óbvio, 27%, pessoa física. Só que, cara, o seu mindset, o seu pensamento tem que ser o quê? Eu entendo que isso faz parte do momento. Isso não é o problema, eu não sou a vítima, todo mundo lida com isso. Como eu faço para lucrar 27% a mais no meu negócio para bater esse imposto? Esse tem que ser o seu pensamento em todos os problemas que acontecerem na sua vida. Então, é você assumir a responsabilidade que é você que tem que buscar uma solução. Não é o governo, não é o mundo, não são as notícias, não é a TV. Percebe? É uma mudança de paradigma, de mindset, que vai fazer toda a diferença. Quem nunca ouviu aquela frase do filme do Homem-Aranha, que ele diz, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Pois então, o inverso também vale. Quando você traz a responsabilidade para você,
Ao mesmo tempo, você também está trazendo o poder de controlar como você vai enfrentar aquele desafio. Você passa a assumir o comando ao invés de você ser apenas um mero passageiro. Assumir essa opção é importantíssimo para a sua autoestima, para essa valorização da autoestima. Número 4, ter integridade. Sem essa atitude, as anteriores acabam se desconectando. Integridade é a combinação de ideias, de convicções, de padrões, de comportamento. Então, quando o nosso comportamento é compatível com os nossos valores, ou seja, quando a sua ideia e a prática elas estão conversando entre si, a gente pode considerar pessoas íntegras. Antes de você alcançar a integridade, a gente precisa definir os nossos princípios de comportamento. A gente precisa ter claro o que a gente considera moralmente certo ou errado. A pessoa com a baixa autoestima, ela perde essa conexão entre os valores e os comportamentos. Você já fez aqui o exercício de estabelecer valores e princípios morais? Eu imagino, né? Então aproveita agora para você rever o que você escreveu e talvez completar com mais coisas. Ainda mais agora que você sabe que isso está relacionado com a sua autoestima. Lembra sempre de uma coisa. Um amigo meu, o grande Miguel, eu lembro muito, ele frisou muito essa frase, como você tem que proteger a sua autoestima. Ela que vai te nutrir, ela que vai te elevar. Então, quando você tem na consciência que ela que vai fazer você erguer nos momentos ruins e potencializar os seus momentos bons e continuar no seu target, no seu trajeto, porque também com a autoestima muito elevada, ego, aquela coisa, se desvirtua. Então você precisa estar muito alinhado com ela. Então por isso que você precisa nutrir, proteger ela.